Primeiramente, quero dar bom dia, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem nesse ano novo. Hoje, esse aqui não deve ser o primeiro vídeo do canal, esse vídeo deve ser postado pelas 3 da tarde, mais ou menos. E é um vídeo sobre uma retrospectiva do meu ano. Eu quero deixar meio que registrado, porque assim, a gente pode até lembrar do ano que se passou, no caso 2025, mas a gente não lembra de muita coisa, a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Então eu quero deixar mais ou menos um registro de como terminei 2025 para que eu possa chegar em 2026 melhor, certo? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like e simbora. Primeira coisa, eu vou estar falando em vários âmbitos. Então, assim, para você que não entendeu o que é o vídeo, tipo assim, eu vou basicamente falar sobre o que eu conquistei na minha vida em cada um dos âmbitos, o que eu tive, o que eu formei, tudo mais. Então, assim, é um vídeo pessoal, então assim, você pode ver, porque eu vou pontuar algumas coisas que você pode extrair alguma coisa, mas de modo geral é isso, né? Eu vou começar primeiro num âmbito acadêmico. Em um âmbito acadêmico, eu estudava numa instituição de ensino particular e nessa instituição de ensino particular eu encerro esse ano com 88,6% de aproveitamento médio nas matérias, ou seja, o meu segundo maior aproveitamento no ensino médio. No ensino médio como um todo, em 2023, que eu vou para o primeiro ano do ensino médio, eu tive 86,5 de aproveitamento. Era 86,6 também, mas eu arredondei para 5. No meu segundo ano de ensino médio, eu tive 90% de aproveitamento. E no meu terceiro ano, eu tive 88,6% de aproveitamento, que dá uma média ali de 88% de aproveitamento, que não é algo de se menosprezar, mas também não é algo muito bom na minha visão. Porque assim, esse ano entrava um dificultador que era o seguinte: as avaliações da escola eram feitas assim, o simulado tinha mais peso, ou seja, sempre você ia perder 2, 3 pontos ali na etapa, isso era um fato por causa da questão do simulado. Duas provas ali de 10, simulado valendo 6 e trabalho valendo 9. E na maioria das vezes os professores davam muito testes e trabalhos para fazer, ou seja, sempre ia perdendo uns pontinhos ali. Então assim, esses 88% e meio que eu tive nesse terceiro ano, eu acho que inclusive ele tem um peso maior do que minha nota do segundo ano do ensino médio, que eu tive 90%, por causa dos dificultadores, por ter menos a nota de simulado pesar bem mais e por nota de trabalho pesar bem menos. Mas assim, isso é uma percepção mais pessoal, não sei se valeria muito. Continuando no âmbito acadêmico, esse ano eu conquistei um concurso de redação lá dentro da minha escola. Eu ganhei até um livro. Eu esqueci, ele tá até ali, ó. Eu esqueci o nome dele, mas eu não vou ler porque tipo eu não sou um leitor muito assíduo de literatura, vamos dizer assim, literatura convencional. Eu gosto de livro de autoajuda. Então, tipo assim, o livro que eu li ali, é tipo assim, um livro que eu tô ali, tipo um dos best-sellers mundiais de literatura, só que tipo, eu não agrado. Então, tipo, ele tá ali para fazer volume, mas de certo modo não está ali. Na questão de simulados, eu performei muito bem esse ano. Eu fiquei em primeiro lugar nos simulados da minha sala duas vezes, e no que eu não fiquei em primeiro lugar, eu fiquei em segundo, então performei muito bem na questão de simulados. Eu tive no meu último simulado uma redação em 960, teve uma que foi inclusive que eu fiquei em segundo, eu tive uma péssima redação, nota 720, foi tipo assim, horrenda, horrenda mesmo. E no outro simulado eu tinha feito uma redação de 920. Então assim, não foi tão ruim a média, tirando esse segundo simulado que foi muito fraco na questão de nota. Eu, tipo assim, na questão do Bernoulli, minha melhor posição foi 500, né? Que eu estudo na rede Bernoulli. Estudava, né? Eu fiquei na posição 586, 82, não me lembro ao certo, que foi nesse terceiro e último simulado que eu fiquei numa posição muito boa. Falando de vestibulares que eu fiz esse ano eu fiz apenas dois vestibulares. Eu lamento muito de não ter feito mais vestibulares, que eu fiz o processo avaliativo seriado da UFLA e fiz o Enem. Eu queria ter feito mais, igual esse ano agora em janeiro, dependendo do resultado do Enem, que eu acredito que não vai ser necessário fazer, mas eu vou fazer o vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais, que é fácil o vestibular, diga-se de passagem, o vestibular é fácil, não tem outra palavra para definir, mas ele exige um certo nível de entendimento, sabe? Então assim, aí eu vou recuperar os estudos, igual hoje a minha ideia é inclusive estudar, já voltar, tipo, eu vou pegar, fazer o simulado dessa avaliação para ir estudando, mas de modo geral, no passo da UFLA eu performei relativamente bem, eu tive
41 pontos de 60, mas na minha visão são muito poucos pontos. No meu PAS 1 eu tive 40, no PAS 1 eu tive 38, no PAS 2 eu tive 41. Então, tipo, essas notas vão servir ali no máximo para entrar em Direito e Engenharia de Software na UFLA. Tipo, entrar em Medicina já não é viável mais para mim. E no Enem eu performei relativamente bem. Eu acerto 36 questões de linguagem e 37 questões em ciências humanas. E assim, eu vejo muitos erros, tipo, eu chego em casa, corrijo o gabarito extraoficial e vejo muitos erros. Muitos erros, tipo assim, eu não estava nem perto do que eu poderia chegar, mas de certo modo, meu primeiro dia, na minha visão, foi muito ruim. Eu acertei 73 questões e eu performei, na minha visão, extremamente mal, né? Porque assim, eu no mínimo eu vi ali 8 questões que eu poderia ter acertado. Eu facilmente chegava na casa das 80. Só que eu fui perdendo por detalhe, igual em ciências humanas, eu vi ali 5 questões, se eu tivesse pensado eu tinha ido, então se eu tinha ficado com 42 acertos, que aí já me dava uma puta de uma vantagem. Linguagem, eu vi ali 2 questões que se eu tivesse olhado direito eu acertava, então assim, foram esses erros que pesaram muito no primeiro dia, e a minha redação ela vai ficar mais de 900. Isso é um fato, mas vamos dizer assim, a redação, quando eu fui escrever ela deu errado, tipo, eu escrevi 2 redações na prova do Enem, basicamente escrevi 2 redações e acertei 73 questões, tipo, foi até que interessante, sabe? Mas aí, tipo, depois ficou bem triste, porque assim, na minha visão, 73 acertos é muito pouco, e também constituindo junto com isso uma redação que, vamos dizer assim, a gente não consegue dizer mais ou menos qual que é a nota, a gente consegue afirmar que é mais de 900, mas se for tipo 900, 920, já dificulta a minha vida. Tinha que ser no mínimo 940 pra frente para as notas ficarem boas. Só que eu não sei se isso vai realmente acontecer. E no dia de exatos eu acertei 32 de ciência da natureza e 30 de matemática. Também não foi ruim, eu esperava ficar na casa dos 50 acertos, mas eu me surpreendi comigo mesmo e fiquei na casa dos 60 acertos. E isso tudo totaliza ali em 135 acertos de 180, o que não é ruim, mas eu vou ser muito sincero, nem um pouco perto que eu poderia chegar. E entrando já no segundo dia, eu também vejo assim 2 questões de ciência da natureza que eu poderia ter acertado a mais e 2 de matemática que eu perdi por detalhe, por bobeira. Então assim, é uma prova que facilmente eu acertaria umas 147 questões se eu tivesse, vamos dizer assim, 100% focado, não tivesse perdido esses pontos. Mas a gente lidar com cenários, né? E se, eu acho que não é possível, sabe? A gente tem que lidar com o cenário realístico, 135 acertos, uma redação mais de 900. E eu não passo na UFMG, eu não passo na USP em psicologia, que era a minha pretensão. Aí eu vou ter que me contentar com UFO e dependendo, não vai dar para entrar na UFO, aí isso é uma preocupação minha. A UFO é a Universidade Federal de Uberlândia, muito boa a federal. Ou eu posso entrar em alguma outra coisa, né? Mas eu fico muito preocupado com essa questão minha, sabe? Porque, tipo, eu falei, agora, se eu pegar esse ano de 2026, que se inicia hoje, que eu tô gravando esse vídeo dia 1 de janeiro, às 10 da manhã. Se eu pego esse ano, após o resultado do Enem, até a execução do Enem fazer, eu passo na FMG em primeiro lugar. Isso é uma certeza absoluta. Porque eu também vejo que eu falei muito como estudante. Tipo, eu pegava assim, estudava 2, 3, 4 semanas emendado, parava duas. Aí isso que parava 2 semanas ferrava muito, sabe? Então assim, então eu fiz uma preparação na minha visão ruim pro Enem. Tipo, não foi uma preparação de todo mal ruim, não é à toa que, tipo, vamos dizer, pela nota que eu vou ter, eu fico numa porcentagem muito elitizada dos resultados do Enem, mas eu poderia ter ido além, sabe? E foi realmente um erro e algo que, vamos dizer assim, me marcou e me doeu muito. Saber que, tipo, eu poderia ter ido além, só que eu não fui por questão de preguiça, incompetência. Algo que se, por exemplo, se eu, tipo, não passei na Universidade Federal de Uberlândia ou em qualquer outra federal de ponta em psicologia, eu fico mais um ano estudando. Tipo, eu posso ter passado na UEM, posso ter passado na FTM. Eu me recuso. Aí sinceramente falando, eu vou estudo mais um ano só para passar numa federal de ponta. Mas aí também a gente vai ter que ver isso na época, que eu inclusive vou estudar as questões das faculdades a partir de amanhã ou depois de amanhã, para ver como é que funciona as cargas horárias, como é que é o sistema, tudo mais, que a faculdade oferece de estrutura, que dependendo, talvez não valha tão a pena perder um ano, ou seja, perder 2 períodos e demorar, vamos dizer assim, 6 anos para ter um diploma de curso superior, né? Porque psicologia é 5 anos, se a gente contabilizar greve eu formo em 6, então tipo, eu formo em 2030.
caso, né? Porque 26, 27, 28, 29, 30. 5 anos. Só que eu vou formar em 2030 e 2031, por causa de questão de greve que sempre tem, né? Aí beleza. Academicamente eu também fui muito elogiado por meus professores, realmente fui muito elogiado. Eu tenho um relato da minha professora de biologia que realmente me marcou muito. Tipo, ela foi, vamos dizer assim, ela era uma professora que me acompanhou desde o sexto ano. E eu vou dizer assim pra vocês, questão de vida pessoal, eu no sexto e sétimo ano era uma pessoa completamente assim, impossível de lidar. Realmente era difícil uma pessoa me tolerar, era difícil uma pessoa me aguentar. E ela foi vendo a evolução que eu fui tendo ao longo dos anos. E essa evolução que eu fui tendo ao longo dos anos, ela notou e destacou isso tudo dos meus colegas. Tipo assim, meus colegas nunca agradaram tanto de mim, porque tipo, eu sou uma pessoa bem antipática. Pra quem tipo, não percebeu, eu gravo os vídeos, tipo assim, eu sou uma pessoa que gosta de ficar no meu cantinho. Se eu vou com a sua cara ou você me trata bem, eu te trato assim, do melhor jeito possível. Mas na maioria das vezes, eu sou um cara assim, cara fechada, não converso com ninguém e converso só quando é conveniente. Então assim, as pessoas acabam que não tem muita alegria e tipo assim, me ver ou ver o que eu tô sendo elogiado. E os elogios da minha professora foi tipo, ela falou assim, você é o maior quadro de evolução que eu já vi em toda a minha vida, né? E isso escutando de uma professora, sendo que, vamos dizer assim, eu sou acostumada a ser criticada, a ser linchada, a ser ameaçado. Tipo assim, esse é o meu nível, sabe? Eu não escuto elogios, sendo bem sincero com vocês. Eu não escuto elogios, eu escuto apenas críticas, xingamentos, humilhações e pessoas falando mal de mim, sabe? Então, é assim, é bem interessante que ela pontuou sobre isso. E também meu professor pontuou uma coisa muito boa, assim, sobre mim, um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. Ele falou assim, você é muito foda, você é um dos caras mais espertos que eu já conheci na minha vida. Porém, você não é muito social, isso pode ser um problema pra você, né? Essa questão ali desse contraste, mas de certo modo eu não vejo tanta necessidade, assim, de me aliar ou fazer tantas amizades com as pessoas, porque assim, eu acho desgastante socialização, mesmo sendo uma pessoa assim, bem extrovertida e tudo mais, eu vejo muita dificuldade para me socializar. E no modo geral, acho que academicamente esse foi meu ano de 2025. As coisas que eu estou pensando são relativas a anos anteriores. Mas agora falando de um âmbito intelectual, meu âmbito intelectual ele teve muito atrelado não à leitura de livros, mas sim a uma nova percepção de mundo que eu consolidei e eu consegui implementar valores na minha vida. De modo intelectual, eu comecei a acompanhar muitos caras que, vamos dizer assim, me ajudaram ainda mais a evoluir. Nathan MBC, Coruja do Carvalho, Ryan Santos, né? A gente tem ali, tem muitos caras, Edson Castro, Nerd de Negócio, tem assim muitos caras que eu deveria pontuar, é bem fácil na real, o Gabriel Monteiro, acho que não é Gabriel Monteiro o nome dele, é Gabriel alguma coisa, que é um cara, que é um influenciador da roça, tipo assim, que é bem interessante. Todos esses caras me ajudaram a desenvolver mais maturidade para entender as coisas e, vamos dizer assim, implementar novos hábitos. Então, assim, de forma intelectual eu ganhei muita maturidade quanto a entender, tipo, tá, eu tô aqui, eu sou um ser humano, eu tô aqui na Terra, ninguém vai fazer nada pra mim, ninguém vai acariciar com a minha cabeça, no máximo a minha mãe, mas por eu ser homem, a situação fica meio complexa, uma hora ela se torna insustentável. Então a questão é assim, lutar, lutar muito, especialmente quando é novo, para conquistar as coisas quando é novo, para poder aproveitar pelo menos um pouco, porque eu sou uma pessoa que não gosta de gastar muito dinheiro. Não sei se isso ficou bem claro no vídeo de investimentos, mas é assim, eu entendi que as coisas dependem de mim e eu tenho que lutar. Então assim, eu adquiri muito conhecimento sobre questão de cuidado pessoal, principalmente com a testosterona. A importância, inclusive, quando eu parar de produzir os conteúdos, de forma geral, porque todos os conteúdos que eu vou postar daqui pra frente são falando assim de tudo de uma forma geral. Depois eu quero entrar em termos mais específicos, mas um dos termos que eu quero falar da saúde, principalmente saúde masculina, é a testosterona. Como que ela é tão importante para o corpo humano, né? Como é que a testosterona ela é tão relevante para a vida do homem, né? E eu entendi isso, fiz alguns exames, consegui aumentar minha testosterona, melhorei meus resultados na academia. Outra coisa que eu ganhei muito intelectualmente foi por causa do meu término de relacionamento, que eu ganhei muita maturidade em relação a como lidar com mulher, sabe? Tipo assim, como que avalia uma mulher que é pra ficar e pra namorar ou pra conversar, se é sua amiga.
como é que é o jogo das mulheres, como é que eu sei se uma mulher tá interessada em mim. Eu fui ganhando essa malícia, sabe? Que tipo assim, vem com uma maturidade, de certo modo. Inclusive hoje, né? Porque eu comecei a conversar com ela de madrugada, eu tava num evento de ano novo, ontem de madrugada, aí uma menina que chama Duda, ela veio conversar comigo. Menina, é gente boa, eu nunca vi uma menina tão boa de papo. Já conversei com muitas meninas, mas boa de papo igual ela foram poucas, sabe? Mas também ela tá querendo, sabe? Então é assim, então isso ajuda bastante, inclusive. De âmbito intelectual, eu li poucos livros relativamente esse ano, eu li uns 5, 6 livros, vamos dizer assim, eu li as 48 Leis do Poder, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas do Dale Carnegie, e no mais eu não li muitos livros, assim, eu li poucos livros, inclusive eu li eu acho que só 6, tipo, desses 6 livros que eu li tem 2 que foram repetidos. Então assim, eu quero realmente aumentar minha coleção de livros, ler pelo menos ali uns 24 livros esse ano, então assim, é essa perspectiva intelectual. Eu não tive um ganho, tipo assim, de conhecimento tão grande, mas eu tive um ganho de maturidade muito grande que se torna conhecimento e, vamos dizer assim, sabedoria para lidar com as coisas. No âmbito econômico, cara, eu acho que foi assim a coisa que eu mais me destaquei nesse ano como um todo. Eu acho que foi a coisa assim mais contrastante. Eu iniciei o ano ali com uns 3.000 reais, assim. Não, mentira, eu iniciei o ano com 2.000 reais esse ano. Tudo deixado na poupança. E quando chega maio, quando eu completo 18 anos, eu falei, cara, eu tô aqui lavando o carro a reta e direta pra ganhar uns trocados. Eu tô aqui me dando o meu máximo pra tipo assim, ganhar dinheiro, eu vou ter que começar a investir. E eu já tenho um bom conhecimento sobre investimento, eu sei o básico necessário, eu tenho uma carteira de ações muito bem consolidada, que inclusive agora o meu foco em 2026, que aí vai entrar dentro dos objetivos que eu vou citar à frente, que é a diversificação. E esse ano eu iniciei tudo. Eu comecei a investir na Bolsa de Valores brasileira, investi em ações, fundos imobiliários, títulos de crédito, que é renda fixa, e criptomoedas. E no âmbito econômico, eu começo o ano com R$ 2.500, mais ou menos 2.500, 2.200, porque no ano anterior eu tinha comprado um tablet, então tipo, eu tinha bem mais dinheiro, né? Eu tinha 1.500 a mais. Só que agora eu meio que encerro o ano com mais de R$ 7.000, né? Ou seja, eu começo o ano com 2.000 e pouquinho e encerro o ano com 7.000 e pouquinho. Inclusive, já pro mês de janeiro eu devo chegar na casa dos 8.000. Então assim, esse ano de 26 vai ser um ano também que eu vou chegar na casa dos 10 mil, que é um valor tão sonhado. O valor sonhado inicial era 5 mil, consegui. Depois o valor sonhado é 7 mil, depois agora é 10 mil, aí depois vai ser 15 mil, 20 mil e assim por diante. Que vão ser os valores que eu quero juntar. E economicamente eu ganhei, assim, eu não falei tanto no âmbito intelectual, porque eu acho que seria mais interessante falar aqui, mas um dos grandes âmbitos que eu ganho muito conhecimento é sobre investimentos. Entender o que é uma ação, que é um fundo imobiliário, que é um título de crédito, que é uma criptomoeda, como que eu posso ganhar dinheiro com uma criptomoeda, como é que eu posso ganhar dinheiro com uma ação, com um fundo, com um título de crédito, como que eu posso fazer com que a longo prazo eu tenha uma boa rentabilidade. Eu encerro 2025 com uma rentabilidade de 13,41%, lembrando que eu comecei a investir em maio. Então é assim, vamos colocar arredondar, porque os valores fiscais que estão ali no aplicativo, eles contam apenas e exclusivamente a partir de junho. Então vamos dizer assim, 6 meses eu tive uma rentabilidade de 13,41%. Ou seja, se a gente for nessa métrica para o ano que vem, pro ano que vem, eu devo conseguir uma rentabilidade ali na casa dos 24 a 28%. Então, assim, é algo que eu me orgulho muito, uma rentabilidade superior a 1%. Tipo, se a gente pega a rentabilidade atual, num ano ela daria mais de 1%. Ela daria mais de 1%, mas como foi só 6 meses, tipo, dá uma rentabilidade de 2% mensal. Então, assim, é algo que eu me orgulho de ter conseguido constituir uma carteira e ter um planejamento para conseguir uma rentabilidade superior a 2%. Agora, eu vou encerrar investido na Bolsa de Valores brasileira com R$ 6.000 e em cripto eu tenho um pouco mais de R$ 1.500. E em cripto, de modo geral, eu perdi muito dinheiro por causa da crise, da desvalorização das criptomoedas que a gente teve
nesse final de 2025, que eu acho que assim, o que não fez com que eu já tivesse no momento atual com 8 mil, que assim, eu perdi tipo R$ 800 em cripto, sabe? Eu perdi tipo assim, dinheiro pra caralho, eu perdi 800. E eu sei muito bem, tipo, eu não me preocupei, eu não estressei, porque eu sei muito bem que cripto, você não pode analisar um curto prazo, médio prazo, você tem que analisar para tipo 5, 10 anos. Eu tenho no meu arsenal de cripto, tipo assim, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, USDT, BRL, PEP, GUM, tipo assim, que são moedas ali, tanto PEP quanto GUM, que eu compro com retalhos que eu tenho das transações com criptomoedas. E tipo assim, eu tô com um portfólio de US$ 270, eu cheguei a ter US$ 405 em cripto. Então assim, você imagina o tanto de dinheiro que eu perdi, né? Foi o quê? US$ 130 que eu perdi em cripto. Mas eu sei muito bem que até o meio final do ano que vem eu já recuperei esse dinheiro. E muito provavelmente Bitcoin vai chegar na casa dos US$ 150 mil. Então é assim, não é uma preocupação pra mim, sendo bem sincero, sabe? Então assim, eu me orgulho de ter constituído algo tão novo. Com 18 anos eu já tenho um bom portfólio de investimento, algo que vai garantir meu futuro. Pensando no longo prazo para 30, 40, 50 anos, eu tenho um portfólio empresarial que vai me garantir muita coisa foda no futuro. Provavelmente uma aposentadoria precoce, né? Porque eu acredito que se eu for ter, e eu acredito que a aposentadoria e previdência privada na década de 30, ou seja, a próxima década vai quebrar, né? A previdência social ela vai quebrar assim, assim, sem preocupar. Mas se eu pegar aposentadoria, eu vou aposentar na casa dos 70 anos. Então, assim, é algo a se pensar, sabe? E no âmbito econômico, de certo modo, eu tive muitos poucos gastos, né, relativamente falando, com besteiras. Eu gastei mais quando eu estava namorando e mesmo assim eu conseguia contornar muito desses gastos, porque a minha família acabava me ajudando um pouco, porque eu não tinha que pagar ali gasolina, algumas saídas nossas, né, entre eu e ela, era tipo assim, a gente ia pra casa dela, comia alguma coisa lá, a gente ia pra mim, comia alguma coisa, a gente saía numa festa, no aniversário de uma pessoa, então eu consegui poupar muito, mas eu gastei mais de mil e poucos reais com ela, facilmente, igual só no dia do namoro, do pedido de namoro, eu gastei R$ 300 com ela, então assim, é algo que fica de experiência, sabe, tipo assim, se fosse pra investir tanto tempo, dinheiro e energia numa parceira dessa, tinha que ser algo que vale a pena e fica de uma experiência muito benéfica para minha vida. Só para terminar no âmbito econômico, eu também movimentei muito dinheiro. Tipo, eu movimentei muito. Eu movimentei dinheiro esse ano suficiente para ter que pagar imposto de renda, né? Só que eu movimentei o dinheiro para pagar imposto de renda, mas não quer dizer que eu vou ter que pagar, sabe? Então, tipo assim, eu movimentei mais de 15 mil. Não, calma, não foi mais de 15 mil, foi mais de R$ 16 mil, mesmo tendo somente 7 mil que vai tendo movimentação por conta, a Receita acaba contabilizando. Mas eu fui fazendo os cálculos, foi bem bacana, sabe? Tipo assim, ter esse poderio de compra que eu tenho agora, sabe? Tipo, se eu chegar e quiser uma carteira, uma CNH, né, pra dirigir, eu posso pagar à vista. Se eu quiser comprar um celular novo, eu posso comprar à vista. Ah, se eu quiser comprar uma câmera de tirar foto nova, que eu tenho a minha, mas eu quero uma nova, eu posso comprar à vista. Se eu quiser uma TV nova, posso comprar à vista. Ah, se eu quiser um plano, por exemplo, se eu quiser um plano de stream, eu posso pagar com os meus dividendos já. Então, assim, é algo bem prazeroso você ter essa sensação, sabe? E foi, eu acho que o maior âmbito de vitória meu esse ano foi o econômico. Eu acredito que seja o único âmbito que eu posso estar verdadeiramente feliz, porque eu superei todas as expectativas e um pouco mais, e só não tenho mais por três fatores: namoro. Segundo fator que eu considero na minha visão, é a questão da crise no mercado cripto e eu não ter sido muito esperto de aproveitar algumas ações, tipo da Copasa, por exemplo. E a gente indo no âmbito ali de físico, saúde, no âmbito de físico, saúde, eu consegui ter uma melhoria muito boa, que eu iniciei o ano de 2025 com uma faixa ali de 90 quilos. Então assim, foi de janeiro até junho, julho, que é quando eu termino, inclusive com o meu relacionamento, eu termino com 92 quilos, muito pesado, muito pesado. E eu comecei a fazer acompanhamento com um nutricionista, que sinceramente falando é um espetáculo, uma pessoa maravilhosa, realmente eu admito, é um nutricionista, é uma pessoa, é um homem foda pra caralho, porque ele tem, tipo assim, ele tem 28 anos mais ou menos, e a gente tem a mesma linha de raciocínio, tipo, a mesma linha de raciocínio sobre como deve ser tratada uma mulher, sobre questões de mercado, assim, para investir, tipo assim, sobre visão de futuro, sobre questões de vida, cara, tipo,
Ele é muito foda. Ele é novo, se a gente para pensar, 28 anos, ele já tem um patrimônio de quase R$ 1 milhão, sem ter imóveis. Isso é assustador. Tipo assim, porque como é que você, tipo, construir R$ 1 milhão com um imóvel é fácil, porque você faz quatro empréstimos ali de 250 mil, acabou. Você já tem ali um patrimônio de 1 milhão, mas agora o cara tem investido, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito com ele, eu também ensinei muito pra ele, a gente conversou muito, o cara é muito foda mesmo, sabe? Então, assim, eu admiro esse nutricionista, é um homem que eu admiro, tal como é o Gabriel Fernandes, que é um caso mais assustador ainda na minha visão, muito mais assustador, porque, tipo, ele tem uma visão de mundo muito parecida com a minha, só que ele tem 20 anos e ele tem uma percepção totalmente diferente. Tipo, ele quer mudar pra Europa pra virar cuidar. Tipo assim, é uma visão que ele vai terminar a vida dele como multimilionário. Entende? É desse nível. Então, assim, foi outro cara que eu conheci dentro desse âmbito ali, junto com o meu nutricionista, né? E o que que acontece? Esses dois caras foi tipo assim, pessoas que eu falei, cara, eu tenho que tentar melhorar, porque assim, pô, esse Gabriel aqui tem 20 anos. E esse cara aqui, eu tô concorrendo com ele. Olha como é que é o raciocínio do cara que pensa com a cabeça de baixo, né? Eu tenho que lutar muito fisicamente para que eu possa ganhar desse cara no mercado sexual, né? Então assim, eu tenho que lutar muito, porque o cara já tem dinheiro, o cara já tem carro, o cara já trabalha, o cara tá terminando o curso de graduação dele, ele é um dos personal trainers mais respeitados aqui da minha cidade e da região. Eu tenho que lutar muito pra conseguir, entendeu? Então assim, isso foi inclusive o combustível e também o Stefano pra tipo assim conseguir melhorar. Eu saio de 92 quilos e vou para 81 quilos. Eu emagreci um pouco mais de 10 quilos. Isso foi muito satisfatório porque minha qualidade de vida melhorou, minha questão dos meus índices de saúde melhorou. Eu vou estar reduzindo problemas a longo prazo. Eu ainda não terminei meu processo de lapidação física, porque o meu objetivo agora em janeiro, que inclusive eu vou falar, é chegar na casa dos 70 quilos, seja ele 78, 79, eu quero chegar por bem ou por mal, para conseguir mais definição, conseguir perder mais gordura e ficar bonito, na minha visão tem que ficar mais bonito, que assim, é algo que eu quero, tipo assim, pra mim, eu quero ter aquele físico de grego, sabe? Eu quero ter aquele físico de grego, assim, eu não tô nem aí porque seja necessário, eu quero ter aquele físico de grego, eu vou ter, vai demorar alguns anos, vai, mas eu tenho que começar agora, porque se eu não começar agora não vai. Então, eu tive esses registros, eu tive a melhor dos meus índices de saúde, o melhor da minha autoestima. Agora, só um ponto que eu quero pontuar, não sei como é que vai ser meu eu de 2026, que é o seguinte: o maior cu físico meu é o peito, porque eu tenho ginecomastia. Ou eu vou falar um trem assim, você que tá escutando, é assim, uma sensação horrível ter isso, sabe? Horrível, horrível, horrível. Porque faz um biquinho tipo uma pirâmide. Imagina a pirâmide, tipo, faz literalmente um biquinho desse, só que mas é com um topo mais arredondado, como se você pegasse seu dedo e fizesse um V, sabe? É tipo, é horrível, tipo assim, mesmo eu emagrecendo muito, tipo, ainda fica muito marcado. E as pessoas reparam, então assim, algo que me ferra muito fisicamente, é algo que eu tenho que melhorar. E é algo que eu vou correr atrás nesse próximo ano, mas assim, físico e saúde eu melhorei muito. Tipo, realmente é outra coisa que eu posso me orgulhar junto com o econômico. O econômico é o primeiro, físico barra saúde é o segundo, que eu consegui melhorar muito e eu acredito que eu vá melhorar mais um pouco agora em 2026. Chegando a pesar menos, ganhando mais massa, ganhando definição, então assim, a gente tá indo atrás, né? Agora em um âmbito social barra familiar, de modo geral, esse ano foi um ano, tipo assim, de manutenção de relações, né? Porque eu tenho, assim, a minha família por parte de mãe eu consegui manter bons laços, a gente tem um bom relacionamento, isso é ótimo. Com a família do meu pai, isso foi um ano para eu manter laços, fazer uma manutenção e fazer com que eles se tornem mais aprofundados. Então, assim, a minha tia, a minha outra tia e meu pai, que assim, eu vou te explicar, a família do meu pai é tudo rachada. Então assim, meu pai de um lado, minha tia do outro e minha outra tia do outro. E eu tenho amizade com esses três lados, entende? Eu converso com todo mundo, eu tomo café, eu vou lá, converso, conto a minha vida, eles contam da vida deles, assim, é muito bom. Então eu consegui estabelecer essa relação de parente muito bem. Eu consegui melhorar a relação com o filho da minha tia também, que é meu padrinho de crisma. Foi algo muito bom, muito inteligente de eu ter feito, sabe? Tipo assim, de eu ter melhorado essa relação com ele. Eu também, continuando ainda dentro desse âmbito, eu também consegui manter as minhas amizades desse ano, que são ali, deixa eu contar, os dois Lucas, Robert, Vector, Tulhante, o Cloaca,
o Danton, Igão, Igão, na verdade são esses 8, né? E o Igor, o Igão, né? Eu consegui fazer amizade com ele esse ano, 2025. Foi uma amizade que me acrescentou. Um cara também tem uma mentalidade muito boa pra idade dele. Ele tem 22 anos, ele tem uma mentalidade relativamente semelhante à minha, mas ele é uma mentalidade, tipo assim, muito moderada. Ele começou a digerir esses fatos agora. Então, tipo, ele ainda não tá 100% focado na questão da melhoria pessoal. Então, assim, ele tá indo muito bem, mas ainda lhe falta, tá ligado? Tipo, ainda lhe falta pica. Mas aí, assim, no modo geral foi um ano, eu não consegui constituir novas amizades com os meus colegas de sala. Eu consegui constituir, se a gente pode dizer assim de forma positiva, relações amistosas com todos. E com 2 colegas da minha sala eu consegui fazer amizades melhores. Com o outro eu desenvolvi uma relação que é muito estranha. Porque, tipo assim, nós é amigo, mas só que nós não tem intimidade, entende? Então, tipo assim, nós conversa, pá, mas tipo, também é outra pessoa. Esse amigo meu chama ele de Nicolau, que o nome dele é Nicolas. E tipo assim, o cara também tem uma mentalidade muito avançada para a idade dele. Tipo, ele é um cara que realmente eu respeito por saber que, tipo, a gente vai estar batendo de frente. No âmbito que eu quero ir, ele vai ir. Então, assim, a gente vai bater muito de frente. Tipo assim, na vida a gente vai constituir riqueza, fortuna muito semelhante. E de modo geral, isso foi um ano muito bom, porque eu consegui manter as relações que eu já tinha, consegui criar algumas poucas novas. Se eu posso falar assim, tem um terceiro Lucas, que eu chamo ele de Ale Esquizo, por causa de uma briga que a gente teve. E é um cara que eu consegui desenvolver uma relação de conversa, sabe? Também ali num servimento que eu tenho, eu também consegui desenvolver 2 novas relações com os meus 2 superiores. Então, assim, eu tô indo, sabe? Eu consegui um ano de manter relações e criar relações amistosas. Foi muito bom. Na questão da fé, esse ano eu acho que foi muito bom, porque esse ano eu ingressei como acólito dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E nessa inserção que eu tive, eu consegui frequentar a igreja com muito mais frequência, conhecer mais Deus, conhecer mais Cristo, e eu consegui melhorar. E eu falo um trem, a paz espiritual que eu ganhei depois que comecei a frequentar a igreja é um trem assustador. Esses dias para trás, foi o meu segundo dia de trabalho como freelancer, eu tava muito cansado, esgotado, assim, não queria ir de jeito nenhum servir. Aí eu fui assim, depois eu saí até sorrindo, assim, é muito bom, tipo, tudo que é ruim sai. Então, assim, algo que conseguiu me dar uma paz de espírito, melhorar minha fé, mas eu pequei muito, ó, tá inclusive aqui do meu lado, ó. Bíblia Sagrada. Esse ano eu quero ler ela muito mais, e inclusive hoje eu já vou começar a ler para eu ver se eu consigo chegar na página 1000, sabe? Que eu leio desde o Antigo Testamento até o Novo. Eu tô na, deixa eu ver que página que eu parei. Eu tô na página 197, então tipo assim, eu ainda tô muito no início. Algo que eu quero começar a ler mais, eu quero começar a estudar a questão dos 10 mandamentos, a questão dos 7 pecados capitais, os pecados mortais, estudar certas coisas para que eu não faça na minha vida ou insira na minha vida para que eu consiga ser um cristão melhor, né? Então esse é um dos meus focos, né? Esse momento atual de 2025 foi um pontapé inicial para eu me tornar uma boa pessoa, me tornar um bom cristão. E a questão é realmente melhorar mais, sabe? É a questão é melhorar mais. Eu comecei a inserir. Então, assim, eu vejo esse ano a fé como um dos 3 pódios do que eu vou conseguir em 2026. E a questão da mentalidade. A questão da mentalidade minha foi muito fluida. Muito, muito, muito fluida. Eu falo um trem, quando você namora, é muito engraçado. Tipo, quando você consegue uma menina muito boa, você acha que tá bom, se acomoda. É muito ruim acomodar. E eu fiquei metade do ano acomodado. Então, assim, de janeiro até junho, julho, eu fiquei muito acomodado. Não, até julho. Eu fiquei muito assim, acomodado, de boa, quietinho. Aí, tipo assim, tudo isso que eu conquistei no âmbito acadêmico, intelectual, econômico, físico, saúde, social, fé, foi depois que eu falei, cara, quando comecei o relacionamento com ela, eu tinha mais valor como homem do que eu tenho agora. Aí quando eu caí nessa ficha, eu falei, cara, eu vou ter que lutar. Então assim, desses 6 âmbitos anteriores que eu falei, todas essas conquistas foram feitas depois dessa mudança de mentalidade. Uma mentalidade hoje que não se preocupa tanto com relacionamentos com pessoas do gênero oposto, porque eu acho meio desnecessário, e vamos dizer assim, ter uma amizade ali com as meninas que eu tenho já tá ótimo, assim, pra manter ainda, sabe, meio que os pneus aquecidos, se for necessário. Conversar com a menina, igual eu conversei ontem, foi muito bom, eu vou até ver se ela vai querer sair hoje.
eu consegui melhorar muito a mentalidade no sentido assim de percepção da realidade. Eu não sou uma pessoa tão mais inocente, eu consigo ver as maldades políticas, as maldades dos meus parentes, inclusive eu tive uma quebra da matrix materna, sabe? Tipo assim, eu não vejo mais a minha mãe como a maior parte dos brasileiros vem como uma deusa intocável. Eu vejo a minha mãe como uma pessoa que comete muitas falhas, e especialmente na escolha do meu pai, porque meu pai me abandonou, então assim, eu vejo mais, sabe, essas questões das malícias, mentalidade melhorou muito. Agora eu tenho uma mentalidade ainda mais objetiva, mais racionalista e que quer alcançar objetivos, quer conquistar as coisas. E vamos dizer assim, eu tenho um grande problema da minha mentalidade que é o seguinte, eu não sei valorizar minhas conquistas. Para mim, as minhas conquistas é o mínimo que eu deveria fazer. Então, eu formar com 88% de aproveitamento no ensino médio, mais ou menos ali, eu tenho que olhar no currículo escolar depois, mas eu me formo com mais de 70% de aproveitamento em todos os anos do ensino médio, uma grande conquista. Eu fiz algo que pouquíssimos brasileiros conseguem fazer. Para mim é o mínimo. Eu não valorizei essa conquista. O Enem, eu fui muito bem, vamos dizer assim, sincero, mas comparado com a média. E, tipo, por eu não querer me comparar com a média, tipo assim, eu vejo que esse Enem foi muito ruim, então, tipo, não valorizei essa conquista. As únicas conquistas que eu realmente valorizei, porque eu não esperava que eu chegaria onde eu cheguei, foi o âmbito econômico. Inclusive, quando você lê O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, eles falam isso. E sobre mentalidade, e eu esqueci de falar também, li Os Segredos por Trás de Os Segredos da Mente Milionária. Eles falam a mesma coisa. O dinheiro parece que ele atrai, e, tipo assim, é muito engraçado. Então, assim, essa mentalidade foi me ajudando muito, sabe? E agora eu tô trabalhando de freelancer, então, tipo assim, eu vou adquirir mais maturidade para lidar, assim, com as coisas da vida. Então, assim, eu tô nesse foco de melhorar minha mentalidade. Grandes intelectuais, na minha visão, formaram uma mentalidade, me ajudaram a crescer. Renato 38, Ryan Santos, Coruja do Carvalho, que são caras pesados, mas vamos dizer assim, eles falam a realidade. Então, assim, é algo bom acompanhar eles para você entender a realidade como ela é. Então, a minha melhora de mentalidade veio de julho pra cá. Então, tipo, tudo que eu conquistei no âmbito acadêmico, intelectual, econômico, físico, barra saúde, social, familiar, fé, foi depois do meu término. Então, assim, eu valorizo muito isso porque, tipo, porra, eu vi que, tipo assim, o meu eu de 17 anos era melhor do que o meu eu de 18 anos. Isso, tipo, falei, cara, pelo amor de Deus, tipo, isso é ridículo. Assim, na idade que eu tô, sabe? Porque é só melhorar, é tipo a escadinha. Todo ano você tem que melhorar. Se você tem um regresso, isso é uma grande derrota. E eu falei, não vou ter essa derrota esse ano, ainda mais por causa de mulher. Falei, não, eu não vou cair nessa porra não. Eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou me tornar minha melhor versão. E eu consegui. Basicamente, eu fiz 6 meses em um ano, entendeu? Tipo, meu ano foi baseado em 6 meses. Porque de 6 meses pra trás não aconteceu nada, sabe? Então, assim, é bem complicado. No âmbito de conquistas, tudo que eu falei anteriormente, que eu conquistei no âmbito acadêmico, intelectual, econômico, físico, saúde, social, familiar, fé, mentalidade. Foi tudo isso que eu conquistei, que eu consegui esse ano. Então, assim, é um ano de 2025 que eu considero o segundo ano mais relevante da minha vida. O ano mais relevante da minha vida até o momento foi 2022, que foi o ano de virada de chave, que eu realmente me tornei tipo assim, eu me tornei uma pessoa, vamos dizer assim, e eu consegui melhorar muito a questão de mentalidade, evoluir, treinar. Foi um ano de virada de chave, porque tipo, eu não era nada antes disso e agora eu me tornei alguma merda na sociedade. E esse ano vem logo em seguida, 2025, como o segundo melhor ano da minha vida. E se eu fosse dizer o terceiro melhor ano da minha vida, seria 24. Então, assim, eu tô vindo numa escadinha boa, né? Os anos recentes foram os melhores anos da minha vida, então isso é muito positivo. E assim, no mais é isso. Se inscreve, deixa o like. Desculpe se o vídeo tiver ficado longo, mas isso é um registro pessoal. Espero que eu possa ter ajudado alguém, eventualmente. E muito obrigado. Eu tô realmente feliz. Valeu, falou e fui!